Olá, crianças! Começando mais uma aula de português e hoje com o gênero textual charges. E aí, se você é um bom leitor, já deve estar acostumado a divertir-se com as charges presentes em revistas, sites e jornais impressos. Sabia que elas constituem um gênero textual? Isso mesmo. As charges não são apenas ilustrações que refletem a opinião de quem desenha, são tipos de enunciados que podem ser objetos de uma rica análise linguística. Quando eu trago para vocês esta imagem, eu trago uma imagem cheia de linguagem verbal e também de linguagem não verbal. Charges são mais do que piadas gráficas cheias de humor ou de ironia. São tipos de textos que podem ser usados para denunciar e criticar as mais diversas situações do cotidiano, relacionadas com a política e com a sociedade. Vejam que aqui nesta imagem a gente pode fazer algumas inferências, alguns questionamentos. Então, quando você observa essa imagem, onde acontece essa cena? Como você consegue perceber que esta cena acontece? Quem são os personagens que estão nessa cena? Que elementos gráficos você utiliza para perceber onde acontece essa cena? A gente já pode ver que aí nós temos um quadro negro, né? Ou uma lousa, certo? Então, se temos um quadro negro ou uma lousa, acontece dentro de uma sala de aula. Dentro da sala de aula, nós podemos ter quem de personagem? Professor e aluno. Nós temos então aí uma senhora, uma mulher, né? E então ela vai fazer o papel da professora. Ela faz uma pergunta. Essa pergunta, quem é o sujeito da oração? É uma pergunta que a gente pode estar relacionando a que disciplina? E quando a gente vai analisar a frase em destaque no quadro, essa frase aí remete a que tema? A resposta que o aluno dá à pergunta da professora é correta? O que o aluno entendeu para dar essa resposta? Ele levou a sua resposta para o lado do conteúdo de português, de estudar sujeito da oração, ou ele levou para uma análise do momento atual que acabamos de viver sobre as eleições municipais? Viu como é muito rico o que esta imagem pode trazer de informações? Vejamos essa próxima imagem. E então, na sua opinião, qual é o assunto dessa charge? Onde é que está presente o humor desta imagem? Traz alguma crítica? Que crítica ela traz? Essa imagem dos peixes indica o quê? E nessa próxima imagem, o que podemos analisar nessa imagem que utiliza tanto de linguagem verbal quanto de linguagem não verbal? Vejam que aí nós temos uma floresta pegando fogo, temos um adulto e uma criança. Pelas características, a gente já consegue entender que são índios, não é isso? E aí na frase, a criança pergunta: pai, agora que consegui crescer, entendo por que precisamos de cesta básica para sobreviver. E aí, qual o assunto dessa charges? O que eu preciso ter de informação para compreender esta mensagem? Qual a crítica que essa imagem traz? A crítica
que o desmatamento causado pelo homem atingiu os povos, né, da floresta, os índios, que não têm de onde tirar seu sustento e terminam ficando precisando da ajuda dos governantes. Então, a charge é um tipo de texto que ele pode ser usado para denunciar, para criticar, como eu já falei anteriormente, e está cada vez mais presente em provas, em vestibulares. Para quê? Para que quem esteja fazendo a prova consiga demonstrar a habilidade de interpretação colocada em análise nesse tipo de texto. Ao interpretarmos uma charge, precisamos ter algumas informações de mundo, de conhecimento das coisas que acontecem ao nosso redor. Podemos dizer também que o principal objetivo de uma charge é transmitir uma visão crítica sobre um determinado assunto que esteja sobre alvo de discussão na sociedade. Por isso, as charges elas podem ficar datadas, ou seja, podem perder seu objetivo por estarem marcadas cronologicamente. Normalmente, elas são publicadas nas seções de artigos de opinião e cartas dos leitores, justamente por indicarem opiniões e juízos de valores por parte de quem anuncia, ou seja, o chargista, certo? E aí, você gostou de conhecer mais sobre esse gênero, que ali humor, desenho e opiniões? Então, mergulhe no universo desse gênero textual e aprenda mais e faça a atividade no seu livro do Caderno 3 de Português do programa Aprendendo em Casa.